Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista em MVP em SQL Server e hoje vou falar um pouquinho sobre as novidades do SQL Server 2012 Failover Clustering, né? Bom, o SQL 2012 ele chega aí com duas grandes funcionalidades voltadas para autodisponibilidade e disaster recovery, né? Que é o Always On Availability Group, voltado para banco de dados, né? Bancos de dados ou grupos de banco de dados, permitindo você ter aí até 4 nós secundários, replicação síncrona, assíncrona, tá certo? Disponibilizar os servidores secundários para leitura, né? E você tem o Failover Clustering, que é na verdade uma grande melhoria, né, em cima do SQL Server Failover Clustering que nós temos hoje aí com o SQL Server 2008 R2, tá, ok? Então, o Always On Failover Clustering ele fornece autodisponibilidade e disaster recovery no nível de instância, tá? É a instância como um todo, né? As melhorias chave são multi-site clustering, então agora você pode configurar, né, configuração entre sites utilizando subnets, né? Até então você tem que usar o recurso de VLANs, né, para permitir que essa configuração entre sites aconteça, tá? Então agora você pode trabalhar com subnets aí bem mais simples de você configurar e até mesmo de prover manutenção em cima disso daí. Política de failover flexível, né? Então você tem um maior controle sobre as condições de failover do SQL, né? Baseado numa nova procedure chamada SP Server Diagnostic, onde ela pega algumas configurações do nível servidor, né? E em cima disso você consegue o que? Eliminar falsos failovers, né? O SQL, o serviço de cluster, achou que o serviço do SQL estava offline e fez um failover, né? O cluster achou que o SQL não estava respondendo e fez um failover. Então, agora com esse SP Server Diagnostic você elimina, né, vamos dizer assim, esse tipo de falha, tá certo? Então você tem um nível de condição de falha aí configurável até 6 níveis agora, com muito mais flexibilidade na configuração de um cluster, tá? Suporte a TempDB em disco local, um recurso também bastante demandado aí, né? Com o advento dos discos SSDs, né, é cada vez mais comum o pessoal querer colocar o TempDB em um disco SSD para ganhar performance, para ganhar rapidez, né, para dar vazão aos overheads de leitura e gravação em cima do TempDB, né. Então agora com o SQL Server 2012 isso é possível e eu vou mostrar numa demo aqui como que isso acontece. Suporte à instalação do Windows Server Core. Então a grande vantagem aqui é a autodisponibilidade e disponibilidade, né? Porque as chances de você ter que aplicar um patch em um Windows Server Core é muito menor, né, do que as chances que você tem hoje de necessidade de aplicação em cima do Windows Full, tá certo? Então você ganha aí no quesito de disponibilidade, né? Bom, política de failover flexível, ela oferece então ao administrador aí, ao DBA, muito mais controle sobre as condições em que um failover automático deve iniciar. Certo? Como que é hoje no 2008 R2? Nós temos lá o processo, lá, o Locus Alive e o isAlive, que fica de tempos em tempos, né? O serviço de cluster checando se o SQL está no ar, né? Se o serviço do SQL está ativo, se o SQL está respondendo, tá certo? E baseado nesses dois processos é que ele toma a decisão de efetuar um failover da instância do SQL ou não, né? Acontece que de vez em quando o SQL está no ar, mas, por exemplo, está respondendo muito lentamente, um problema de rede, né, uma piscada de rede, o processo não conseguiu chegar, o processo não retornou a resposta, né, que se esperava responder, e o serviço de cluster falou: estou sem comunicação com a SQL caiu, vou fazer um failover, né? Então, às vezes acontece aí uns falsos positivos diante da solução que nós temos hoje aí. Bom, e para isso então veio essa grande melhoria no SQL Server 2012, que é a nova procedure SP Server Diagnostic, né, que além de considerar o isAlive e o Locus Alive, ela também usa as informações que são retornadas dessa procedure, né? E aí você tem informação sobre a saúde do sistema, a saúde dos recursos, né, o query processor, o subsistema de I/O, latência de disco, tá certo? Tudo isso daí, junto com o isAlive e o Locus Alive, é considerado para tomar a decisão de faz o failover do SQL Server ou não, né? Levando em conta também o nível de configuração que você configura com o parâmetro Failure Conditional Level, tá certo?
Bom, então como que funciona agora essa grande flexibilidade que a gente tem de configuração de failover do SQL? Nós temos aí um novo parâmetro, onde você pode configurar até 6 opções, né? No parâmetro 5, né, o failover ou o restart acontece em qualquer condição de falha. Ou seja, o query processor não está respondendo legal, tá certo? O SQL Server travou, congelou, né? E aí o cluster, baseado no retorno da procedure SP Server da Diagnostics, né, mais o failover conditional level configurado, vai tomar a decisão. O 4 aqui é o failover ou restart em erros moderados do SQL Server, tá certo? Então, por exemplo, a memória está muito baixa, né? Tem erros de memória está muito baixa, latências de rede, tá certo? Latências de I/O, então você pode configurar também nesse nível. O 3, failover ou restart em erros críticos do SQL Server, tá certo? Por exemplo, está ocorrendo dumps, né? Então, baseado nisso daqui também, o SQL pode forçar um failover. Failover ou restart se o SQL Server não estiver respondendo, né? O SQL travou, certo? Não estou conseguindo resposta, né, do SQL Server. Isso daqui somado também, né, com os demais parâmetros de configuração ali e com o retorno da procedure, vai fazer o serviço de cluster tomar a decisão de fazer o failover do SQL Server ou não, tá certo? O failover ou restart se o SQL Server estiver offline, o serviço do SQL está offline, tá certo? Ou não faça o failover de forma alguma, tá? Então agora você tem duas novas opções de configuração, que é o Health Check Timeout e o Failure Conditional Level, tá certo? Então, isso configurado, né, mais lá os processos de isalive, o serviço de cluster vai continuar verificando, então vai agora ter uma DLL de recursos, né, verifica se o SQL Server está ativo, tá certo? O processo continua, o serviço de cluster continua verificando, tá certo? Também é executada, então, a procedure SP Server da Diagnostic, tá certo? Que me gera um resultado considerando o que? Saúde do sistema, saúde dos recursos, query processor, subsistema de I/O, eventos, tá certo? Isso então é retornado para o failover cluster instance, né? Que baseado nesse resultado aí toma então, né, em conjunto aí com esse conjunto de informação a decisão de failover ou não do SQL Server. Então o resultado do isalive e o look isalive baseado no diagnóstico, né, em cima do retorno da procedure e também os parâmetros de configuração do failure conditional level, tá certo, pessoal? Então agora ficou muito mais flexível aí a configuração, né? Não é só mais duas opções. Olha, o SQL não respondeu, não consegui me conectar, não recebi um resultado do select @servername, force failover. Então agora tem muito mais segurança aí, evitando o que, né? Erros falsos, né? Então os diagnósticos eles são retornados independente do status do failure conditional level, tá certo? Só que a decisão de fazer um failover ou não é considerada, né, com o resultado do diagnóstico, né, ou seja, a saúde do sistema, a saúde dos recursos, mais o parâmetro de configuração, né? Então todos os níveis são otimizados para evitar falsos positivos, tá certo? Multi-site cluster, né? Multi-site failover cluster oferece proteção contra falha entre sites. Então eu tenho dois sites, eu quero configurar um cluster geográfico, né? Então é aí que entra o que? O nosso multi-site cluster com suporte agora a subnet. Então requer o que? Software de terceiros, né, para a replicação dos dados entre as storages. Okay? Você precisa de duas storages, uma storage em cada site, né? E o Always On Failover Cluster Instance suporta agora nativamente a utilização de subnets, né, sem a necessidade de você ter que configurar VLANs na sua rede, tá certo? Cada site agora pode ter o seu IP em uma subnet específica, tá? As entradas de DNS elas são automaticamente então atualizadas para refletir o que? O IP do site onde a instância do SQL Server está ativa, tá? E é através do IP da instância ali onde ele está ativa é que as aplicações estarão se conectando com a instância, tá certo? Então aqui um desenho para exemplificar, né? Eu tenho meu servidor, né, DNS, tudo certinho, registrado, nome registrado. Cada site tem o seu IP, né? Então eu tenho aqui o site A com IP 10.10.10
111 e o site B com IP 20.20.20.222, tá certo? Então agora lá na propriedade do cluster do SQL Server você pode configurar dois IPs, né, e falar para o SQL, olha, é um ou outro, tá certo? Então aí, se ele estiver no site A, ele vai estar com o IP 10.10.10 ativo e respondendo por esse IP, né? E se ele for para o site B, automaticamente as atualizações aí no DNS, né? As aplicações de DNS vão acontecer de forma a refletir então o IP do site onde a instância está ativa. Tudo bem? Bom, resumo aí, SQL Server 2012 melhora de forma significativa a alta disponibilidade e o disaster recovery, certo? Multi-site cluster simplifica a configuração de disaster recovery entre data centers ou entre sites através das subnets, né, sem a necessidade de utilização de VLANs, né? Uma política de failover bem mais flexível aí, com muito mais ferramentas, agora mais diagnóstico para tomar realmente a decisão de fazer um failover, né? Aumentando a disponibilidade e evitando os failovers falsos, né? Suporte ao Windows Server Core aí, que permite a redução significativa de downtime, né? Na medida que você vai ter certamente muito menos patch, muito menos fix para aplicar no nível de sistema operacional. Tudo bem? E suporte a TempDB em discos locais. Bom, algumas referências aqui para você poder se aprofundar aí no assunto sobre o Always On, né? E vamos então a uma demo aqui sobre como que está essa utilização do TempDB no disco local. Eu tenho então aqui dois servidores, né, um clusterzinho composto de 2 nós. Vou pegar aqui os nós. Então eu tenho um cluster aqui composto por 2 nós, tá certo? Uma instância de SQL Server 2012 aqui, com o nome VSQL 2012. Essa instância tem 3 discos, tá? Esses discos, a instância está rodando sobre o nó Always On N1. E aqui, então eu tenho, para esse momento, o SQL Server configurado com os discos da Storage, o TempDB e as bases de sistemas também no disco da Storage, tá certo? Então se nós vermos aqui a configuração do TempDB, ó, ele está no disco K, né? Que é um disco da minha Storage, tá certo? Junto com as bases de sistema, né? Bom, então eu quero passar esse TempDB para um disco local, que é a grande vantagem agora que a gente tem aí, né? Então eu vou jogar ele em um diretório no meu disco C, tá certo? Eu tenho um diretório aqui, ó, que eu criei, né? Eu vou jogar o TempDB aqui dentro, certo? Vou alterar aqui o caminho do meu arquivo data. Vou alterar o caminho aqui para o meu arquivo log, certo? E vou então efetuar essa alteração aqui. Vou jogar o arquivo dado no C, SQL 2012 TempDB, e o arquivo de log também. Bom, executei aqui a operação e o SQL está me avisando o seguinte, né? Local directory está sendo usado para o TempDB em um cluster server, ok? Esse diretório deve existir nos ambos os nós do cluster, né? Então, se você tem um cluster de 2, 3 ou mais nós, esse mesmo diretório aqui, ele precisa existir em todos os nós, tá bom? E, obviamente, o serviço do SQL Server precisa ter permissão de leitura e gravação. Então, eu tenho aqui meu diretório no nó 1 e eu tenho aqui o nó 2, onde eu também criei esse diretório, né? Porque quando o SQL vier para esse nó, essa pasta precisa existir para que o TempDB possa ser criado dentro dela, tá certo? Bom, então eu tenho que dar aqui um restart aqui no meu serviço aqui na minha instância, meu serviço da SQL aqui. Vou colocar o SQL offline. Então ele vai offline, quando ele subir, ele já vai subir com o TempDB sendo armazenado no disco C, certo? Vamos colocar ele aqui online e vamos ver se ele já vai criar o meu TempDB aqui. Olha lá, já subiu, tá? Então, se eu der uma olhada agora, aqui,
aqui, vamos lá. Ó, o TempDB já está no C2 pontos, SQL 2012 TempDB, tá? E o failover? Será que o failover funciona? Né? Então agora o TempDB já está no disco C da minha máquina, tá certo? Vamos forçar então o failover para o nó 2. Deixa eu subir o serviço do agent. Então eu vou vir aqui no meu grupo do Always On e vou forçar o failover para o nó 2, tá certo? Então o SQL vai cair aqui na minha máquina Always On N1. Ó, já está sendo movida lá para o nó 2. Já mudou o current owner aqui, tá certo? Ó, eu quero começar a subir lá no nó 2, nós vamos ver que vai aparecer já os arquivos do TempDB aqui nessa segunda máquina. Subindo o serviço, ele vai, obviamente vai ter o trabalho aí para criar, né, o TempDB. Então dependendo do tamanho do seu TempDB, essa operação aí da subida do SQL no nosso secundário, vamos dizer assim, né, vai levar mais ou menos tempo. Então ele já subiu aqui, ó, e já criou o TempDB para mim aqui também no disco C do meu servidor, do meu segundo servidor do meu cluster, tá? Então vamos voltar aqui no SQL, né, ele vai me dar o erro aqui porque o SQL caiu. E agora subindo aqui, ó, eu já estou com o TempDB também no disco local do meu segundo servidor, tá certo? Então tá aí um grande recurso que chega no SQL Server 2012 aí para ajudar a tirar melhor proveito, né? Principalmente agora dos discos SSDs. Muitos servidores já estão aí até chegando com discos SSDs. Então, em um ambiente onde você demanda uma alta performance, onde você tem uma utilização intensiva do TempDB, né? Agora você pode jogar o TempDB no disco SSD, não precisa mais ser um disco da storage, não precisa ser um disco compartilhado, tá certo? Então você pode jogar o TempDB aí no disco C ou em um disco local qualquer do servidor, tá certo? Então, desde que aquele diretório ou aquela pasta onde você está armazenando o TempDB exista em todos os nós do seu cluster, né? Então agora é possível você colocar o TempDB no disco local e tirar melhor proveito aí desse grande recurso, tá ok? É isso aí, pessoal, fico por aqui, um abraço e até a próxima.